Olá, sejam bem-vindos. 5:01 da tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Vanessa, sou instrutora de yoga e meditação, especializada em crianças, em adolescentes, em pais e em professores. Na live de hoje a gente vai conversar com a Heloísa Capelas. Ela é CEO do Centro Hoffman e ela está quase 30 anos à frente do processo Hoffman aqui no Brasil. Para quem não sabe, o Hoffman é um treinamento que está presente em 15 países e que tem os resultados cientificamente atestados. Pela sala da Heloísa já passaram mais de 10.000 alunos, entre eles algumas das principais lideranças do mercado nacional. Além disso, a Heloísa é autora de 2 best-sellers e ela é reconhecida como uma das principais especialistas no país quando o assunto é autoconhecimento, inteligência espiritual, inteligência emocional, inovação pessoal. Aí você tá aí do lado ouvindo e falando, então essa Heloísa deve ser uma dessas workaholics que não tem tempo para a família, para os amigos e para nada mais, né? Pois é aí que você se engana. E é por isso que ela tá aqui hoje. A Heloísa é mãe de 4 filhos e ela tem uma história de maternidade maravilhosa. E aí eu convidei a Heloísa para vir aqui com a gente, que ela até já chegou, para a gente falar sobre isso. Porque essa maternidade dela foi quem a transformou em quem ela é hoje. E é o que eu falo para ela e é o que a gente quis trazer para nossa live hoje. Não importa o que a vida faz com a gente. O que importa é o que a gente faz com o que a vida faz pra gente. Não é isso, Heloísa? Exatamente, Ivan. Que prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Que Obrigada a você. gostoso. Gente, boa tarde. Que bom. Muito bem. A Heloísa é daquelas pessoas que sempre que você precisa dela, ela tá a postos. Ela nunca fala não. Ela nunca não pode. Eu já precisei da Heloísa algumas vezes e toda vez que eu ligo, Heloísa, na hora ela atende, na hora ela... Isso aqui é muito legal, né? Porque a gente Ah, tem que estar sempre, acho que, disponível para os outros. Não é todo mundo que tem essa humildade, esse coração que você tem. Então, parabéns. que bom, Eu te obrigada. apresentei, eu disse um monte de coisa de você já. Opa! Eu E disse que agora? Vou você precisar honrar isso aí, meu Deus. é nada, é só você ser você mesmo. Que Então, legal. eu disse que você está aqui hoje porque Uhum, você tem um currículo maravilhoso, um uhum. currículo louvável, lindíssimo, e que quem olha fala, mas a Heloísa deve ser dessas workaholics que não tem tempo para a família, que abdica da família para poder cuidar da carreira. E muito pelo contrário, a Heloísa tem 4 filhos e, inclusive, as histórias de maternidade dela são absolutamente inspiradoras. E isso que É, te transformou gostoso. na pessoa que você é hoje, né? Foram os filhos, sem dúvida nenhuma, que são eles que me motivam a ser uma pessoa melhor, né? É, Antigamente, eu penso que nós fomos preparados, eu como filha, para fazer alguma coisa de bom pelo mundo. E agora com os meus filhos, eu tenho certeza que eles já estão prontos, que eles são uma fonte de luz. E a minha preocupação é de transformar o mundo bom para eles, né? E é com as Para crianças que a gente vai deixar. fazer isso, né? Trabalhando as É, crianças de hoje em dia, né? é, é. Heloísa, conta pra gente como que você começou, como que você caiu no Hoffman, como é que foi a história da tua vida? Porque essa história eu particularmente acho bonita demais, queria que todo mundo conhecesse. É. Eu sempre conto, né, Vanessa, que eu sou uma pessoa absolutamente comum. E que quem me transformou numa pessoa contribuinte foi o processo Hoffman. Eu venho de pais comuns, né? Classe média pobre, a gente era mais para pobre do que para classe média, mas a gente tinha escola pública. Quando o tempo, antigamente, a escola pública era boa, né? Ela que era boa, né? Então a gente frequentou boas escolas, mas eram escolas estaduais, municipais. Nós somos em 4 irmãos, um pai muito bravo,
uma mãe alemã muito dura, muito exigente, muito cobradora. Mas fomos educados super bem para sermos pessoas. Nada muito, nada, tudo muito simples. O meu pai queria que a gente fosse absolutamente comum. Ele não queria nem que a gente fizesse faculdade. Ele queria que a gente trabalhasse, arrumasse, sabe, tivesse o dinheirinho para sustentar a família. Nada de extraordinário. Eu sempre fui muito aparecida, né? Sempre fui muito líder, assim, todos os meus, na escola, né? Eu sempre era muito barulhenta. E ele ficava muito bravo, porque ele dizia: filha, aparece na fotografia, mas não aparece na frente. Aparecer na frente é muita responsabilidade, se mistura com os outros. Foi daí que E eu o que você vim. quer fazer, né? Foi daí que eu vim, assim, para ser muito comum. É, ele discutia bastante com os meus olhos azuis, né? Porque não tinha como não aparecer, aonde a gente ia, o olho aparecia, e eu já era aparecida por natureza, sorridente, brincalhona, barulhenta, e eu levava muita bronca porque eu tinha que ser adequada, quieta, e aparecer lá no fundão ali da fotografia. E eu estava sempre na frente, fazendo barulho. Então é dessa família que eu venho. Eu fui educada para casar e ter filho. Meu pai mandou a minha irmã e eu entrarmos no Banco do Brasil para a gente ter emprego garantido. E meu pai era um feminista e ele dizia: minhas filhas não vão precisar de marido para sustentá-las, vão ter emprego para o resto da vida. E lá fomos. Ele nunca me perguntou se eu queria, se eu gostava, se, né? Não era essa a questão. A questão era fazer o que tinha que ser feito. Era essa a nossa educação, né? E aí eu casei, entrei no Banco do Brasil, segui a cartilha do papai, casei, tinha um sonho de ser mãe. Eu me acho uma empreendedora e eu sempre achei que eu era empreendedora. Eu queria fazer coisas novas, inventar, criar, produzir, ter resultados. Mas como tinha uma educação muito é, é, severa, eu não podia muito que fazer isso, né? Então eu resolvi empreender na minha família. E acho que deu super certo, embora tenha começado tudo errado, deu super certo. Eu decidi ser mãe, eu decidi que eu ia ter uma família grande e que eu ia, então, já que eu tinha um emprego garantido, um emprego que não me exigia nada, eu era escriturária do Banco do Brasil. Era uma coisa fácil de ser, eu trabalhava 6 horas, eu tinha emprego garantido, salário garantido, e eu não tinha que fazer muitas coisas, então, ok. Eu fui ser assistente social nas horas vagas, porque adoro essa profissão, foi a que eu me formei, e fui empreender na minha família. E aí eu tive a Beatriz, que era meu sonho de consumo, era o que eu queria ter. Beatriz significa aquela que traz felicidade. Eu costumo dizer que foi o momento mais precioso da minha vida, foi o nascimento dela. É, Foi a primeira, foi mágico. Eu não sabia se era ela ou não. Naquela época a gente não tinha muitas dessas informações. Ela tem 38 anos. Foi mágico, foi maravilhoso. E tá, eu estava indo num bom caminho. Eu ia ser uma boa mãe, eu era uma boa funcionária do banco, eu ia ser uma boa esposa, e tá bom, eu ia ter essa vida. Era assim que estava destinado. E aí, assim que a Beatriz tinha 13 meses, eu engravidei da Estela, que até então eu não sabia se era Estela ou não, mas eu queria demais uma menina, né? Eu queria 4 meninas. E eu negociava com Deus, né? Dizendo: ai meu Deus, agora eu não posso nem pedir a segunda, porque já veio a Beatriz. Mas eu pedia pela segunda menina. E quando eu estava grávida de 7 meses,
a Beatriz começou a convulsionar do nada. Uma noite ela não dormiu direito, eu acordei muitas vezes, ela tinha 1 ano e 8 meses, ela falava muito, 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 e ela me chamava e eu ia lá, e bom, enfim, foi uma noite cansativa, e eu entrava às 7 horas da manhã no banco, eu resolvi não ir trabalhar, estava muito cansada, ela não estava, ela tinha ficado muito indisposta à noite, eu falei, hoje eu não vou. E dormi com ela. Às 8h30 da manhã ela me chamou, pediu uma madeira. Eu preparei, levei para ela. E aí, quando eu fui dar uma madeira para ela, ela teve uma crise convulsiva. Eu nunca tinha visto isso. Eu nem sabia o que era aquilo. Eu fiquei desesperada. Eu não tenho nem nome para dizer o que aconteceu. Eu tinha certeza que ela ia morrer. Eu grávida, barriguda já, catei ela no colo, fui para o vizinho, é, implorando ajuda, dizendo o que eu vou fazer agora. E passou. Ela ficou molinha e dormiu no meu colo. E ele dizia: não foi nada, não foi nada. Ela engasgou, tá tudo certo, calma. Mas eu estava tão nervosa que eu liguei para o meu marido, ele era médico, neonatologista de alto risco do Einstein. Ele estava lá, eu telefonei para ele e disse: Pires, vem para casa porque a B está morrendo. O É, vizinho tirou, a gente já pensa logo isso mesmo, que se não for, graças a Deus, né? completamente alucinada já. O vizinho tirou o telefone da minha mão e falou: Pires, não é nada, calma, a Beatriz só engasgou, venha devagar. O Pires de fato chegou e ele já imaginou, pediatra, eu tinha contado o que tinha acontecido, ele já imaginou o que tinha acontecido e disse: vamos direto, voltamos para o Einstein, onde estava o pediatra dela. E eu começando a contar para ele o que estava acontecendo, ela tem uma outra crise no meu colo. Foi assim, foi assim, foi isso que aconteceu. Ela foi internada imediatamente, ficou 3 dias no hospital, fazendo tudo que foi exame. Imagina, filha de médico, né? Médico do hospital, então tinha abertura para fazer qualquer exame, de Uma qualquer vez. jeito, e nós não encontramos nada, absolutamente nada. Ela voltou para casa medicada, e com uma observação assim: olha, acho que foi só um susto, não aconteceu nada, vai para casa. Assim que eu cheguei em casa, 3 dias depois, ela já bem dopada, cheia de remédio, ela convulsiona de novo. E assim ela não parou mais. A gente trocava de remédio, trocava de médico, ia para cá, ia para lá. 1 mês depois, ela entrou em coma. Ela entrou em estado de mal epilético. Ela teve 8 crises convulsivas, uma atrás da outra. Eu não sabia o que fazer, o pai também não sabia. Lá foi ela internar de novo, ficou 3 dias muito grave. E quando ela voltou, ela não voltou. Ela voltou esquisita. Eu não tinha percebido direito ainda a deficiência dela. Eu ainda achava que era remédio, eram as crises. 1 mês depois, eu tive a Estela, que felizmente, né, é, era a Estela, que era como eu queria que fosse. E no primeiro ano de vida da Estela, a Beatriz convulsionava 20 vezes por dia. Era de hora em hora. Eu amamentava a Estela enquanto a Beatriz estava dormindo, porque ela convulsionava e dormia 20 minutos, 40 minutos. Era quando eu conseguia pegar a Estela do berço para amamentar. Foi muito difícil. Eu não sabia quem que eu atendia, se a Estela ou a Beatriz. Eu tive mãe e pai super presentes, eles me ajudaram. A minha mãe foi um anjo na minha vida, o meu pai foi um protetor, eles me ajudaram muito, mas elas eram minhas e eu não sabia o que fazer. E imagina que eu fui fazendo tanta confusão. É, Fui tentando curar a Beatriz.
Nossa, eu tentava, eu queria que ela parasse de convulsionar, qualquer coisa. E aí me dava um monte de simpatias. Era Benzedeira. simpatia, era benzedeira, era simpatia. Eu fui, acho que em todos os templos religiosos que eu conhecia. Uau. Ela tomou passe, jurei, tudo, né? Porque eu queria curá-la. E o Pires, o pai dela, era médico, é médico. Era um cientista, é um PhD, é um professor doutor, é um estudioso. Ele ficava louco com com as minhas procuras. E eu dizia para ele: você não sabe nada. A mãe sou eu, é mãe que sabe. É mãe que sabe, eu que vou curar minha filha, a sua medicina não serve para nada, vocês dão um monte de remédio para a menina e ela não consegue parar de convulsionar. Olha, você imagina que o meu casamento foi se esgarçando, né, de um jeito absurdo. A minha relação com elas, a Estela, tadinha, no meio daquele pacote, eu por 10 anos, assim, de verdade, procurei curar a Beatriz. Então, assim, eu não desisti. Eu fui tenaz na minha procura. Nada sarou. E eu fui compreendendo a deficiência dela aos poucos. E ela também foi ficando deficiente, porque ela não parava de convulsionar. E as convulsões lesam gravemente os neurônios, né? É, e, e aí ela foi perdendo habilidades. E eu fui entendendo, me acostumando, aprendendo um pouco, mas nunca desistindo de curá-la. Eu queria que ela voltasse a ser aquela minha filha. Não deu, mas eu tentei desesperadamente. Eu aprendi bastante com ela, mas eu fui muito resistente à, à deficiência dela, à patologia dela. Eu, eu era muito forte na minha decisão de que eu ia ajudá-la. Então, eu levei em todas as terapias, eu fui é, dedicadíssima, eu chegava no horário, saía do horário. Ela frequentou escola especial, eu, não, eu participei de todas as reuniões, eu fui muito dedicada com com a deficiência dela. Eu queria aprender, eu queria entender, mas eu nunca deixei de querer que ela fosse Ela voltar. normal. E eu fui dando uma vida normal para ela. Então, nós frequentávamos todos os lugares, parques, piscina, clubes, cinemas, teatro, shoppings, aniversários, festas. Ela nunca foi privada de nada, mas eu hoje faria um pouco diferente. Eu a expus muito, é, ela correu riscos, porque eu a colocava, né, em tudo quanto era lugar, mas mais grave do que isso, eu dei uma vida deficiente para a Estela, porque era tanta confusão e a gente não conseguia uma normalidade, né? Eu ia no parque e aí, bom, ok, vamos brincar e tal, e de repente ela tinha uma crise convulsiva. Aí todo mundo voltava, acabava o passeio e a outra não podia. Acabava, acabava o passeio, as pessoas todas vinham falar com a gente, é, é, sabe assim, queriam ajudar, e aí me davam outra receita, me ensinavam outra simpatia, porque de médico louco e poeta todo mundo tem um pouco, né? E Isso aí acaba, todo nossa, mundo. reafirmando, não é? Em você toda hora. Essa dor, essa deficiência. Parece que Mas era eu que buscava, né? Porque eu queria uma vida normal para ela. Eu falava, não, ela tem direito, ela pode. E tudo isso é verdade, mas eu exagerei na dose. Quando ela estava com 10 anos,
E nessa altura ela já estava muito melhor, ela já convulsionava, vai, 3, 4 vezes por semana, às vezes 2, 3 vezes por dia só. Isso aí era extraordinário. Às vezes uma vez por dia, era fantástico. É, e o médico dela me convidou para ir para ser gerente de uma moradia assistida. Era nova, um modelo israelense, enfim. E eu fui lá para ver. Era a minha chance de ser profissional e ao mesmo tempo de cuidar dela. Eu fiquei 3 meses lá fazendo treinamento, tirei licença prêmio do Banco do Brasil e quando eu tinha que decidir se eu saía do banco e ficava lá, eu decidi voltar para o banco e disse para ela, ai, que pena para a pessoa que tinha me treinado, né, uma mulher extraordinária. Falei para ela, eu vou voltar para o banco. Eu não consigo pedir demissão. E aí ela falou, olhou para mim assim, com muito pesar, e disse, nossa, que pena, você é tão jovem e você não vai atrás dos seus sonhos. Isso foi um soco no meu estômago, porque eu nem me lembrava mais da palavra sonho. Você nem Na, sabia mais reali- quem você era, né? Na realidade, eu tinha só um prognóstico, né? Eu só ia viver aquela vida o resto da vida. E eu tinha que dar um jeito de sobreviver àquilo, porque eu tinha que cuidar da Beatriz. Então, eu só queria ficar viva para poder cuidar dela. Era assim, um prognóstico. Ela me falou isso, me doeu pra caramba, mas ela me deu uma saída, ela me deu um papel e disse: Olha, eu fiz um curso de autoconhecimento que eu acho que você devia fazer. E foi o processo Hoffman. Como eu não sabia mais para onde ir, e já tinha percebido que dava tudo errado, portanto, devia ser comigo, né? Eu já estava desconfiada que era eu que estava fazendo aquela confusão toda. Mas eu não conseguia fazer diferente. Claro. Eu Não pensava em fazer sabia, né? diferente. Não, depois você Eu, aprendeu que você não sabia, né? eu não sabia, eu não conseguia. Mas o meu casamento estava destruído. Nós fomos em casa juntos, mas destruído. Nós dois pela Beatriz. A minha relação com os meus pais era muito ruim, com os meus irmãos. Olha, nada estava bom. Eu resolvi fazer o curso. E foi. Eu não tenho palavras para contar o que aconteceu comigo quando eu compreendi que, que eu era a cópia e a repetição dos meus pais. E que para eles tinha funcionado. E para mim não. Eu tinha uma menina que não atendia. A minha mãe, muito severa, ela nos enquadrava. E o meu pai, muito bravo, deixava a gente dentro do quadrado. E eu queria fazer isso com elas, né? Eu só repeti os dois, achando que eu estava fazendo a melhor coisa do mundo. Eu só tinha esse modelo de pai e mãe. No processo, eu me dei conta que eu era igualzinha a eles e que eu estava educando como eu tinha sido educada. Era a minha referência de amor. É, eu a amava profundamente como meus pais me amaram. E o meu pai português, ele dizia assim: eu amo vocês aos tamancos. Eu não sou portuguesa, mas eu amava minhas filhas aos tamancos também, igualzinha a ele. Nossa, eu me dei conta ali. Eu fui assistindo um filme da minha infância, eu fui vivendo a minha história e me dando conta da minha necessidade de ser igual a eles, por amor. É, e aí eu pude olhar para isso, eu pude me expressar, porque eu não tinha direito à expressão, eu só tinha que obedecer, eu tinha que seguir a cartilha, eu precisava ser aquilo que esperavam de mim. A hora que eu pude fazer isso, eu tirei um peso aqui de mim, né? Mas mais, Vanessa, você sabe disso, a hora
que eu pude perdoar, a hora que eu pude compreender meus pais e perdoá-los pelos pais que eles foram e por terem me ensinado tanta rigidez, tanta inflexibilidade, tanta insatisfação, tanta cobrança, a hora que eu pude perdoá-los, que eu pude me olhar, que eu pude olhar para mim e dizer: você não sabia fazer diferente. E mais, a hora que eu pude perdoar a Beatriz, porque ela não era a filha que eu queria que ela fosse. Uau! Era como se o céu tivesse aqui na terra. Eu tinha a impressão que algo se abriu assim na minha frente. É, eu vivi a experiência mais transformadora da minha vida, extraordinária. Eu saí de lá há 30 anos atrás, 9 dias depois, nada mais foi igual. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Engraçado, vocês fazem isso com a gente, né? Graças a Deus. Foi tão importante para mim que eu não dei mais conta de trabalhar no banco, eu não dei mais conta de ser a filha adequada. Eu fui atrás dos meus sonhos, eu fui atrás de ser palestrante, eu fui atrás de aparecer, porque era isso que eu gostava. Eu pedi demissão do banco há 2 anos da aposentadoria. Eu não queria a aposentadoria, eu não queria o banco, aquilo era o Você emprego queria do meu mais, pai. né? Aquilo era o emprego do meu pai, eu era muito grata a ele, porque por 20 anos, né, ele me sustentou, foi maravilhoso, mas não era mais aquilo. E aí eu voltei para o processo, disse para a Marisa Tami, que foi a minha mestre, a minha orientadora, foi a que divulgou o processo aqui no Brasil, e eu falei para ela: eu sou daqui, eu quero ficar aqui, eu preciso devolver, eu preciso devolver o que eu recebi. Eu preciso fazer com que outras pessoas passem por essa experiência. Eu não sabia, mas era lá mesmo que eu tinha que ficar. Eu só tinha um sonho. Eu trabalhei 6 anos com a Marisa, direto. Eu virei o braço direito dela. E aí, em 2002, ela morreu. Nessa altura, eu já tinha o Rodolfo, que nasceu logo depois do processo, porque eu reatei o meu casamento, né? A gente recasou, casou de novo, e aí nós tivemos vontade de voltar a ter os planos de ter uma família grande, de termos 4 filhos. E aí eu já era madura o suficiente, ou menos petulante, para aceitar, né, o filho. Então eu já concordava com o Rodolfo, porque eu só queria meninas, né? O Rodolfo foi uma bênção na nossa vida. Ele é, né, uma bênção na vida. Eu voltei, eu fiquei aqui no processo, eu estou aqui há 30 anos, né? Não consigo sair daqui. Esse é meu lugar. Eu não tenho para onde ir, eu sempre falo isso, né? Pela minha sala de aula já passaram mais de 10 mil alunos. Hoje eu sou a responsável por essa metodologia aqui no Brasil e eu continuei construindo a minha família. E aí, há 15 anos atrás, a gente adotou a Eduarda. É, era, era mais um pontinho no nosso sonho. A vida é tão dinâmica e eu passei esse tempo todo sem conseguir, né? O Rodolfo já tinha 11 anos quando a gente adotou a Duda. A Beatriz tinha 23, a Estela tinha 21. E aí a Duda chegou na vida da gente. Hoje ela tem 15 anos, é o nosso presente. Todos eles, né? Cada um deles teve uma importância na nossa história, na nossa vida. É, e, e
misturar a minha história, a história dos meus filhos, da minha família com o processo, eu não conseguia não fazer isso, porque era tanta gratidão, porque graças a ele eu reconstruí tudo, eu virei a mulher que eu gostaria de ser. Eu hoje me olho no espelho e vejo que eu sonhei com essa mulher, eu quis ser essa Heloísa, e eu fui construindo a Heloísa dos meus sonhos. Então, é, tá tudo muito misturado, a minha história familiar com tudo que eu vivi na minha vida, né? Essa é a verdadeira história de como a gente aprende com os filhos. É isso que quer dizer isso, né? Como a gente aprende. Eu falei hoje isso. Quando eu não era mãe, mas isso não quer dizer. Quem não é mãe também pode entender. É que eu acho que não fazia essa sinapse. Mas os filhos, eles, às vezes, ou quase sempre, nos obrigam a encontrar caminhos que você não encontraria se você não fosse obrigada a encontrá-los, né? Se você não fosse colocada à prova. Então, é isso, eu acho que é esse amor, né? É essa coisa que faz a Nossa, gente. eu falo nas minhas palestras, sabe, Ivan, que eu desejo para todas as pessoas um filho deficiente mental. É de um aprendizado, é de uma grandeza, é de uma o que a Beatriz nos deu como aprendizado, ela tem um déficit intelectual importante. E aí ela não fala na lógica que a gente fala. E o processo, o Bob, ele define que nós temos quatro inteligências, né? Tanto que é esse modelo aqui que eu gosto muito. As pessoas dizem, nossa, é o modelo do Demo, que desenho mais estranho. E para mim é um modelo muito afetivo, né? Onde ele diz que nós somos parecido com um diamante e que, como diamante, nós somos facetados. E nós temos quatro facetas muito importantes, que são as nossas quatro inteligências: a espiritual, sem nenhuma conotação religiosa, a física, a emocional e a intelectual. E a Beatriz, ela tem a intelectual prejudicada. E a minha intelectual era a que ganhava. Eu nem sabia que eu tinha uma inteligência emocional quando eu fui para o processo. E também que que eu tinha uma inteligência espiritual. Eu sabia que eu era a cabeça, era a lógica, eu tinha que entender. E era assim que eu queria cuidar da Beatriz, né? Na lógica, no entendimento, na explicação. E Não funciona ela, assim. ela tinha outro caminho. Então, quando eu voltei do processo, eu, eu aprendi a conversar com ela pela inteligência emocional. E, gente, ela é nossa fonte de amor, porque ela ama só. Ela não tem intelecto para julgar, para criticar, para afastar, para excluir, para é, para etiquetar as pessoas. Ela gosta ou não gosta. E aí, quando ela gosta, ela ama de um tanto. E aí nós começamos a conversar via essa inteligência. E, e aí fluiu. E aí a gente conseguia se entender. E aí eu conseguia pôr em palavras o que ela estava sentindo. E aí ela ficava tão contente quando eu acertava. Quando eu dizia, filha, você está triste porque a Estela foi passear e você não pode ir? Nossa, a hora que eu consegui explicar por que que ela estava brava, por que que ela estava irritada, por que que ela estava me batendo, ela olhava para mim, ainda é mágico, é uma coisa assim tão fascinante. É, e fazer esse caminho deu para ela uma tranquilidade e nos ensinou a valorizar a emoção das pessoas, a conhecer as pessoas não pela cabeça, mas pelo coração. Então, é tanto aprendizado que ela nos dá
e ensina todo mundo, né? O Rodolfo fala assim: a pessoa mais normal dessa casa é a Beatriz, porque ela é constante no amor dela. Nós É. não, E né? verdadeira, né? E verdadeira sempre, né? E nós não, né? A gente briga, classifica, julga, Máscaras, critica, tal, né? muitas máscaras, né? E aí a gente gosta, não gosta, a hora não gosta, põe de castigo, fica de mal. Ela ama. Nós somos muito problemáticos. O Rodolfo fala isso, mãe. É impressionante como a Beatriz é a única normal nessa casa, porque ela é constante. Ela ama, ela ama, ela ama. É uma coisa incrível. Então, essa experiência de conviver com a deficiência é imperdível. Eu falo para as pessoas, vai visitar as pessoas, dá oportunidade. Se você encontrar na rua, vai conversar. É imperdível o relacionamento com pessoas que têm o déficit intelectual. É imperdível. E foi isso que ela nos ensinou, né? Então, a nossa família é, de fato, reflexo de todo esse aprendizado com ela. Que linda. Ó, tem várias ex-alunas suas aqui mandando um É, monte de coisa boa para você, todo mundo com saudades querendo voltar. Elas não devem é, estar no Telegram, né? Porque se a gente tivesse lá, no Telegram, galera, vai lá que tem um monte de coisa para vocês. depois Tem eu até aviso um você. curso, né? Tem Tem até o um curso que eu me curso. inscrevi um dia de novo. É, Então, essa história realmente é muito linda, inspiradora, e só por causa disso, né? Só por causa de tudo isso, você já é muito abençoada e tudo mais. Mas além disso, você se transformou nessa profissional incrível, porque se você não tivesse talento, também não ia adiantar você querer fazer isso. é, é, Então, é. esse trabalho que você faz lá no Hoffman é muito legal, é maravilhoso e muda mesmo a vida das pessoas. E o que eu queria também trazer, a gente ainda tem mais alguns minutos. O que eu queria trazer é uma outra coisa, porque lá no Hoffman a gente fala muito de família, né? É, Tudo é. sempre ali na família. E a pandemia fez a gente conviver obrigatoriamente com aquelas pessoas com quem a gente mais deveria amar no mundo, que é a família. Sim, E aí começaram a acontecer os problemas, né? sim. Muita gente, mas muita gente, a gente ouve que está tendo muita dificuldade, porque não é só a preocupação com saúde, com economia, com o que vai ser da vida, mas relacionamento pessoal mesmo com quem está mais próximo da gente. Existe alguma dica? Existe alguma saída? Existe alguma luz que você pode dar para gente naquela hora que você. É. Você sabe que a gente primeiro precisa aceitar que nós estamos mesmo vivendo uma situação nova e não fácil. Nós não estávamos treinados a ficar tão juntos. A família moderna, ela foi construída em cima de cada um, das liberdades, né? Antes a gente não tinha essa liberdade, né? Eu me lembro que domingo à tarde, quando eu era pequena, a gente assistia a Jovem Guarda, né? Porque eu sou da época da Jovem Guarda. E todos nós assistíamos na sala. Éramos quatro filhos, o meu pai e minha mãe, e a gente ficava junto, e ficava bem junto. Mas era super rígido, né? A gente ficava bem, mas dentro do quadrado que a minha mãe e meu pai tinham estabelecido. Mas a gente passava muito tempo junto. E agora, com essa liberdade, a gente dá mais liberdade para os filhos, a gente perdeu um pouco a mão, né, nessa história da liberdade, e fomos criando espaços muito separados. Então, a mãe vai trabalhar, a criança fica na escola com a babá, a gente se encontra nas horas gostosas. É no final do dia, para passear no final de semana, é para viajar, é para ir para a casa da vovó, é para ir no aniversário. E, e as crianças vão se acostumando que o papai e mamãe, eles estão disponíveis. Quando eles estão,
eles estão disponíveis. E de repente eles estão 24 horas. E aí a criança entendeu que quando papai e mamãe estão juntos, eles estão disponíveis. E aí eles querem essa disponibilidade 24 horas. Até compreender que a mamãe está junto, que o papai está junto, mas tem a hora de trabalhar, tem a hora. A gente demorou um pouco. Hoje as coisas já estão melhores, as crianças já estão mais resilientes, elas já deram uma entendida. Entenderam. É. Mas no começo era férias. No começo era um final de semana emendado no outro. E a mãe tinha que estar lá no computador, o pai tinha que estar lá fazendo os projetos e a criança demandando. Essa demanda, quando você está à disposição no final de semana, é completamente diferente quando você não está à disposição. Você está ocupado. E é importante para a criança ela saber que você não está à disposição. Não é para ficar à disposição 24 horas, não faz bem para a criança. Ela precisa do tempo dela de ler sozinha, ela precisa. Eu me lembro quando eu era pequena, minha mãe cozinhava e eu queria ficar do lado do fogão. E ela mandava a gente ficar no quintal. E é para brincar no quintal, é para brincar. Criança brinca com criança no quintal. E hoje eu falo, gente, não tem mais quintal para a gente mandar as crianças brincar. Elas não podem brincar com os amiguinhos. A gente não está à disposição. É difícil fazer isso. Sobra o videogame, né? E aí, Sobra vai para o videogame, vai para a televisão, vai para o jogo, vai para o celular. E aí a gente está brigando com elas porque está ficando muito tempo no computador. Caraca, vai fazer o quê, meu Deus? Então, até a gente se ajustar. Aí, marido e mulher não estavam mais treinados. Olha, eu tô com. A minha cachorra tá se coçando, ela tá fazendo tremer tudo aqui. A minha já mandei embora, que a minha também tá. Olha aqui, ó, ela não para de. Tá tudo tremendo aqui. Ô, Heloísa, deixa eu só te perguntar. A Roberta pergunta assim: com que idade a criança entende isso, que não está disponível? Então, a qualquer momento, ela entende desde que sai da barriga. Se Tá. você for consistente no ensinamento. Então, a própria para que ela entenda que não está lá a mamãe. Então, e claro que com 1 ano e 8 meses, neurologicamente, ela está mais madura e ela entende que ela não é uma extensão da mamãe. Vai ficando mais fácil. Até 1 ano e 8 meses é mais difícil mesmo, porque ela e a mãe estão grudadas. Você, para mim, tá travada a imagem, mas eu tô ouvindo o seu som. Você tá me enxergando normal? É, E eu me tô. ouvindo? Era você que estava travada para mim. Ah, é? Ah, então acho que tá tudo bem. É, Então, muito aí você bem, ia vamos falar lá. agora do casal, né? Do Isso. casal E que aí, os casais, eles também não ficaram acostumados a conviver. E a gente tem as nossas diferenças, né? Nós casamos apaixonados, vendo o lado positivo do outro, e quando a gente se junta na intimidade, a gente se relaciona com o humano. E o humano tem todo o bem e todo o mal. O humano, ele tem tudo. A gente casa com um pacote. E se relacionar com o pacote é um exercício. E o que, que a gente faz? A gente vai passear, a gente fica no celular, a gente fica muito pouco tempo junto, a gente fala das crianças, a gente se distrai do relacionamento que é um pacote. E a gente fica também na hora do bom. Quando fica junto 24 horas, 7 dias na semana, não tem como só ser bom. A gente tem as nossas idiosincrasias, né? E aí tem o lado ruim dele, o lado negativo dele e o meu lado negativo. E a gente se rala. Gente, compreender o outro
É a única possibilidade que a gente tem. Nós precisamos lembrar que as pessoas são todo o bem e todo o mal. É por isso que autoconhecimento nessa pandemia é fundamental. E as pessoas sem autoconhecimento, elas se machucaram pra caramba. 340% aumentou o pedido de divórcio. Os condomínios têm atitudes diferenciadas se a gente consegue avisar que existe uma agressão no nosso vizinho. Olha, olha só, fizeram normas dentro do condomínio para conseguir fazer com que o vizinho te ajude Quando você estiver passando por isso, né? a chamar alguém. Então, isso é porque está acontecendo mesmo. Muito grito, muita pancadaria, muita mulher apanhando ainda. Claro que se as pessoas estiverem apanhando, tiver uma situação muito grave, pega as crianças e vai embora. Eu sempre falo isso, você está aí porque você quer. É, Vai embora, vai embora, né? Ninguém pode te bater, ninguém pode te machucar, ninguém pode machucar seus filhos. Então, vai embora. Mas se é desentendimento, autoconhecimento ajuda. A você gente sabe que pode se entender. aqui em casa eu tenho uma frase que eu uso para todo mundo. Um vem reclamar do outro, mas nananana. Falei, é verdade. É verdade. Tudo isso que você está falando da pessoa é verdade. Mas só ela tem defeito? Você não tem? Que você está me contando? Aí a pessoa para e pensa. Você fez Tem, tudo todo mundo tem. direitinho. Então, a gente precisa saber conviver com os defeitos dos outros, porque a gente também tem, e o outro também convive com os nossos. Então, eu acho que essa linha, aqui em casa, pelo menos durante a pandemia, essa linha de pensamento acabou funcionando bem, de falar isso. Aí a pessoa para e pensa. Porque é muito né? É fácil a gente apontar, né, o dedo, né? E se a gente tiver esse pensamento para a gente, né? Então, nós que somos adultos, a gente pode falar para nós, né? O meu marido, por exemplo, está me irritando muito. Pera, deixa eu olhar para mim, né? Será que é só ele? Só ele está errado? Eu sempre digo isso, gente, você não é vítima de nada nem de ninguém, né? Vítima é a história da carochinha, não existe no relacionamento nem vítima nem algoz. Nós somos iguais. Ora eu bato, ora eu apanho, pera lá, né? Então não tem essa história de só ele é ruim. Ah, eu sou uma santa, né? É. E eu brinco muito com os meus alunos, né? Que eu digo assim, ó, presta atenção, cachorro não casa com passarinho. Nós casamos, nós casamos sempre com seres da mesma espécie. Portanto, quando eu aprendi isso, eu só elogio meu Ó, marido. Ó, fala nada. porque assim, tudo que eu vejo no outro está em mim. Eu só reconheço, É. né? É, E aí eu reconheço no outro porque eu não posso ver em mim. Eu não consigo ver em mim. Me falta autoconhecimento. E aí eu vejo no outro. claro, é. Mas se eu me lembrar que eu casei com um ser da mesma espécie, tudo que eu vejo no outro está em mim. E aí eu hoje só elogio, porque Aí já que está em mim mesmo, eu falo assim, tem gente que fala, fulana é invejosa, eu não sou. Aí eu fico pensando, né? Se você sabe o que é inveja, então, né? 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 Se não sabe o Boa. que é inveja, não acha que o outro é, né? A gente não consegue, porque tudo que a gente vê no outro, a gente reconhece. Isto é, conhece de novo, É, porque já está na gente.
E claro que a gente sabe que nós aprendemos dos nossos pais, claro que isso é possível reciclar, claro que isso é possível, mas precisa de autoconhecimento, precisa se olhar. A gente precisa de autorresponsabilidade. O relacionamento, via de regra, não dá certo porque as pessoas não assumem as suas responsabilidades por esse relacionamento. Eu sou 100% responsável por 50% do meu relacionamento. Qualquer um que seja, marido e mulher, pai e mãe, filho e pai, amigo e Empregado, amigo, empregador. eu só tenho 50%. 50% é do outro, mas eu sou 100% responsável pelos meus 50%. E aí eu sempre pergunto isso: você está dando 100% de você nessa relação? Se você quer que o outro te compreenda, você está fazendo? Você quer que o outro te ame, te dê espaço, te respeite? Pera, a gente recebe de volta tudo que dá. E fazendo propaganda sem fazer, mas aqui totalmente vem a calhar, né? Tem até gente perguntando qual que é o link do curso. E lá no Telegram é só para ex-alunos ou qualquer um pode participar, Lu? Olha, no Telegram eu tenho dois grupos. Você que não fez o Hoffman, baixa o Telegram e entra no grupo que chama Heloísa Capelas. Tem um curso gratuito lá da quadrinidade, onde eu explico esse modelo aqui. É super legal. E para você que fez o curso, baixa o Telegram e entra no Conexão Centro Hoffman, porque lá é papo de ex-aluno. Se você não fez, você não vai entender nada. Então entra no meu Heloísa Capelas, por isso que eu fiz dois grupos. Se você já fez, corre lá no Conexão. Tem um curso de ferramentas do processo só para ex-aluno, pelo amor de Deus, você não pode perder. Não, isso é Mas se presente. você é presente. Se você quiser saber mais, entra no site Centro Hoffman. Clau, põe aí o site do Centro Ah, ela tá falando. Hoffman.com.br. Ela está falando do Telegram, Heloísa Capelas, e centrohoffman.com.br. Lá você, tudo que você quiser saber do processo, você preenche uma ficha e pergunta. E aí a gente vai te respondendo tudo que você quer saber. Mas fora o processo, tem muita coisa, né? Eu falo sobre dinheiro e vidas, falo sobre liderança, sobre mulheres, porque depois de 10 mil pessoas em sala de aula, depois de 30 anos aplicando o processo, eu entendo muito de gente, né? Eu acabei ficando boa nesse negócio aqui. E Sim, aí graças a Deus. eu fui desenvolvendo outros cursos para as pessoas poderem ir pegando de pedacinhos. Se não conseguem fazer o processo agora, tem uma porção de pedacinhos de autoconhecimento para já começar o caminho. Tem o E tem dois livro, né? best-sellers, é isso que eu ia falar. Tem os livros, né? Tem o Mapa da Felicidade, que eu fiz num momento muito especial, você precisa ler. E tem Perdão, a Revolução que Falta. Eu adoro essa frase, adoro esse livro, porque eu sou hoje ativista do perdão, eu acredito que a gente só precisa fazer essa revolução. Se nós aprendermos a perdoar, os nossos relacionamentos ficam livres, leves e soltos. Dá Ai, para conviver 24 horas para sempre, se a gente tiver o perdão no coração. eu queria ficar 2 horas com você, mas a gente vai ter que parar já já, porque diz que eu não entendo muito, mas diz que depois a gente não consegue salvar, né? Depois de um tempo. Essa... Tem que terminar mesmo. Gente, muito obrigada pela companhia. Vocês foram aqui constantes aqui na companhia. Obrigada. Entra lá no Telegram. No Telegram vai ter muita coisa para você constantemente de novidades. E entra no site se você quiser saber do processo. Ó, é Ivan, obrigada, obrigada, obrigada pelo convite. altamente recomendado. É, Altamente. é. Heloísa, E eu que te esse... agradeço. Obrigada Nossa, mais uma vez. falar dos meus filhos, tem presente mais gostoso que esse? Não é bom? Obrigada, É. obrigada. Bom trabalho para você. E tamo... Obrigada. Tamo junto, Obrigada a tamo todo junto. mundo. Tchau. Beijo, Boa noite. tchau.